Esta é a aula 54 do curso Scrum Master 1. Nós vamos falar dos eventos e das suas durações. Dentro da Sprint, que é um container, nós temos 5 eventos, cada qual com a sua duração. Uma das variáveis que compõe a fórmula para calcular o tempo de alguns eventos é baseada na quantidade de semanas que a Sprint tem. Então a gente vai trabalhar aqui com um exemplo de uma Sprint de 4 semanas, um mês. Começando pela caixa do tempo do evento planejamento de sprint. O cálculo é 2 vezes a quantidade de semanas. Então, gera o número aí de 8 horas. No máximo, para uma sprint de 4 semanas, o meu evento planejamento de sprint tem que durar no máximo 8 horas. Execução da sprint. Ela permanece fixa, é um evento não formal, ela acontece diariamente ao longo de toda a sprint. Reunião diária, o Scrum diário ou Daily Scrum, no máximo 15 minutos, todos os dias, também é fixo. Revisão da sprint acontece ao final, quando todos os incrementos previstos foram construídos. Deve ser 1 hora multiplicada pela quantidade de semanas da sprint. No nosso exemplo, são 4 horas. E ao final de tudo, quando a gente faz aquela reflexão sobre a sprint, que é a retrospectiva de sprint, esse evento pode durar no máximo 3 horas. Então a gente já sabe que, inclusive para calcular a duração de alguns eventos do Scrum, eu preciso saber o tamanho da duração da sprint. E como a gente precisa calcular esse valor? Qual é o melhor tempo? 2 semanas, 3 semanas ou 4 semanas? O Scrum utiliza um conceito que é o ciclo de estímulo-resposta. Então a gente tem que fazer que seja um tempo ideal para esse ciclo. Falando um pouquinho do Scrum, como ele acontece, quais são as etapas. A gente tem um primeiro estímulo naquele momento do planejamento da sprint, onde o proprietário do produto, que representa as partes interessadas, vai trabalhar a priorização dos itens de backlog para entrar na sprint. Esse é o estímulo. Ao longo da sprint, a equipe de desenvolvimento vai construir os incrementos baseados nessas histórias que foram planejadas. A própria finalização da construção desses incrementos vai gerar a resposta do cliente, que é o feedback. Ele vai dar o feedback sobre esses incrementos entregues. E é esse incremento que vai se transformar numa entrega de valor para o cliente. Por isso, quanto mais curto for esse prazo do feedback do cliente em relação ao seu pedido, o risco da expectativa não ser atendida é menor. Esse ciclo de estímulo-resposta, ele acontece até o final do projeto. Pensando ainda como determinar esse tamanho da sprint, eu preciso considerar 3 aspectos. O primeiro é o que as partes interessadas, o que o cliente tem em mente como tempo total de entrega para esse projeto. Pensando no backlog todo, ele estima que esse projeto vai ser totalmente entregue, esse produto ou essa versão do produto vai ser entregue em 3 meses, 6 meses? Qual é essa estimativa do cliente? Depois, é entender o cliente e as partes interessadas envolvidas. E por último, é fazer uma reflexão em cima da própria equipe Scrum. Vale lembrar que uma sprint tem um tempo máximo de 4 semanas. Mas imagine que eu tenho um projeto, ou uma versão, um módulo novo que eu vou acrescentar a uma determinada aplicação. E a expectativa das partes interessadas é de 3 meses. Se eu pensar nesse tempo máximo de sprint, eu vou ter 3 sprints. Ou seja, eu só terei 3 momentos efetivos, que é a revisão de sprint, para pegar um feedback formal do cliente. Como esse projeto ele até é curto, somente esses 3 feedbacks podem não ser suficientes para mitigar todos os riscos da entrega. Neste caso, é mais interessante eu trabalhar com uma sprint mais curta, por exemplo, de 2 semanas. Também é muito importante conhecer o nosso cliente.
Quantas vezes esse cliente tem disponibilidade para me dar feedback? Se eu trabalho com uma sprint de 2 semanas, será que esse cliente, essas partes interessadas, elas têm agenda para a cada 15 dias participar de uma revisão de sprint? Então, essa questão de disponibilidade do cliente precisa ser avaliada. Qual é a familiaridade que essa empresa ou que as pessoas envolvidas, as partes interessadas, qual é a vivência que elas têm com práticas ágeis? Experiência com o Scrum? Elas estão acostumadas a essa velocidade de projeto? Também é importante. Isso envolve muito a questão cultural. Como é que é a cultura organizacional dessa empresa? Porque se é uma empresa que nunca atuou de forma ágil, que não tem a cultura ágil dentro das suas atitudes internas, que não trabalha de forma colaborativa, eu vou ter várias barreiras culturais para conseguir implementar um projeto ágil. E fora todos esses aspectos, a gente tem os fatores ambientais, ou conhecidos como fatores externos. O acrônimo em inglês é PESTEL, em português é PESTLA, isso vem da administração de empresas. São os fatores políticos, ambientais, sociais, tecnológicos, econômicos e legais. Isso afeta qualquer tipo de projeto. E a gente também tem que avaliar a própria equipe Scrum. Qual é a experiência que as pessoas que compõem a equipe têm com o Scrum? Tem com práticas ágeis? É o primeiro projeto ágil delas? Elas já trazem uma bagagem com experiências de sucesso? Isso é importante. Dependendo do produto e das tecnologias usadas, eu preciso avaliar se a equipe dentro dela tem todas as habilidades necessárias para construir aquele projeto. Se eu estou atuando com um banco, por exemplo, que tem uma série de requerimentos de segurança da informação, será que a minha equipe tem um especialista, alguém que domine isso? Ou se eu estou numa startup que lança aplicativos de forma recorrente e ela preza muito pela usabilidade, será que eu não preciso ter um profissional de UX para trabalhar bem essa questão do design, da usabilidade do aplicativo? É muito importante entender se as habilidades técnicas do time são adequadas para o produto. E qual é a experiência, a capacidade que o time tem de decompor o escopo, de pegar as histórias, os épicos, que são os macro-requisitos, e decompor no nível de história, fazendo um recorte do escopo inteligente para caber dentro de uma sprint? Qual é a experiência e as habilidades que o time tem para fazer esse tipo de decomposição? Por enquanto é só e até o nosso próximo encontro.